É com alegria que aqui nos encontramos para conversarmos. É uma conversa sobre uma questão, como o Djalma lembrou, importante para todos nós que trabalhamos no movimento espírita, no movimento religioso. Uma questão que, devido aos nossos já 24 anos de trabalho na evangelização, alguns até com mais tempo do que a gente, nós temos encontrado pais que nos questionam e vêm bater um papo com a gente, tirar dúvidas sobre o porquê dos seus filhos, de uma hora para outra, falarem assim: Adilson, Herculano, Djalma, Carminha, e todos aqueles que trabalham na evangelização chegam assim e falam assim: ó, o meu filho não quer vir mais à evangelização. O que eu devo fazer? É uma pergunta que nós temos cada um as nossas respostas para os nossos filhos, e de repente você passar uma resposta dessa para um pai, talvez você possa estar alcançando algo muito íntimo dentro dele. E a gente passa a trocar uma ideia. Porque não há uma fórmula. Não adianta você chegar e dizer ao pai: impõe a sua vontade. Porque os jovens de hoje, eles têm uma gama de informação que nós não tínhamos quando éramos da idade dele. Eles têm acesso à internet, eles têm acesso a todo tipo de informação. Questionam até a autoridade do pai e da mãe. Impensável para nós na nossa época. Tem mais liberdade. E aí eles começam a colocar as diversas situações na vida deles. E os pais aflitos vêm conversar conosco. Há pouco, uma colega de trabalho da casa nos procurou, estava conversando comigo e com a Carminha, que a filha de 11 anos está desencantada com a evangelização. E a gente conversando, tentando compreender, ela então, a evangelizadora, fez até um comentário. Realmente ela era muito empolgada e de repente ela ficou mais quieta. Ela deixou até de participar das atividades. Nós conversamos, eu, Djalma, Herculano, a gente conversa muito sobre isso, sobre o que acontece com os jovens. E temos as nossas respostas, procuramos entender tudo o que está acontecendo. Ao mesmo tempo em que a criança ela começa a ter, por algum motivo, um desinteresse de vir, outros aumentam o seu interesse. A gente raramente vê dos 4 aos 10 anos as crianças questionarem vir à evangelização. Elas amam vir à evangelização, dos 4 aos 10 anos. Quando elas começam a entrar na fase de 11 a 17 anos, os questionamentos surgem. E aí vem a grande questão. O que fazer? Dou liberdade ao meu filho de escolher? Será que eu já posso dizer assim, não, faça a sua escolha. Quando você estiver mais velho, você vem e você decide se você vai ser espírita ou qualquer uma outra religião. Porque muitos dizem assim: pai, eu não gosto do espiritismo. Não é isso que eu quero. Porque a gente tem que entender o jovem, o que o faz fazer as suas colocações. Existem várias colocações. A primeira é dizer assim: olha, a aula está chata. O professor é sem graça, dá um sono. É a primeira questão que faz. Aí o pai vem procurar conversar com a gente, saber o que houve. Houve uma mudança de evangelizador? Será que a aula não poderia ficar mais interessante, Adilson? Vocês precisavam tirar os alunos de sala de aula e levar e dar uma aula no parque, porque o meu filho
num determinado momento, ele foi numa outra corrente religiosa e aquela corrente religiosa levou eles a um parque, ficou uma tarde inteira e é isso que ele quer. Colocações que os pais fazem, alguns fazem quando os filhos nos abordam. Outros vêm nos procurar, dizendo que o filho não quer vir mais, porque o sábado é um dia em que ele deveria estar em casa descansando, que ele já estuda de segunda a sexta-feira, está cansado pra caramba. Pai, eu vou no sábado de novo, você vai me obrigar a ir lá, aquela aula chata. Não, eu já estudo. Eu estudo de segunda a sexta, o tempo inteiro. Meus amigos estão no futebol, meus amigos vão ao cinema, e você vai me obrigar a ficar? Já estão numa idade de questionamento, uma idade difícil, a pré-adolescência com 11, 12 anos, já começam a nos colocar na parede, e o pai fica desarmado, e aí, o que é que eu vou fazer com ele? E muitas vezes diz, pai, eu não vou, não adianta você me obrigar. E nesse cabo de guerra, muitas vezes eles vencem, porque o pai não quer o atrito. E nós vamos tendo outras colocações. Agora dos pais, né? Muitas vezes os pais dizem assim, Adilson, olha, o que é que acontece? Sábado é muito corrido para nós. Então eu venho, deixo o menino rapidamente e tenho que sair para resolver as coisas. E às vezes a gente pergunta, mas você vai resolver o quê no sábado de tarde? E lamentavelmente, muitas vezes os pais deixam os alunos na sala e o que é que ele vai fazer? Vai ao shopping, vai passear. Outros ficam no carro dormindo. Quantas vezes? Basta vir na evangelização, a gente vê alguns pais dormindo no carro. Outros estão estudando dentro do carro. Mas no mesmo tempo em que o aluno tem a aula da evangelização, os pais também têm uma aula, dada pelos próprios pais. Hoje nós temos aproximadamente, nos 2 turnos, uma frequência média de 100 pais trabalhando nessas aulas, assistindo, trocando ideias, as suas dificuldades com os jovens, com os seus filhos. É uma troca de experiência maravilhosa, que muitos saem da condição de ouvintes para a de palestrantes, para compartilharem as dificuldades que eles têm. E os pais abdicam, muitos abdicam. Aí vocês podem dizer, poxa, mas 100 pais é um número bastante expressivo. Concordo, mas não para o tamanho da comunhão. Mas por que não para o tamanho da comunhão? Porque nós temos, em média, 1.000 alunos matriculados. Isso é um colégio grande. Tem muitos colégios que não têm essa quantidade de alunos matriculados. A nossa frequência de final de semana chega em torno de 500 alunos, mas que vem frequente uns 700, havendo aí uma mudança de uns 200 alunos por final de semana. Então, nós temos 700 alunos frequentes. 100 pais não reflete 700 alunos. Nós queríamos ter um problema grande nessa casa, ficaríamos muito felizes, de ter que procurar sala para colocar os pais, montar um segundo grupo, como nós tivemos que fazer com os jovens. Chegou um tempo em que nós tivemos que criar 2 turnos. Nós temos o primeiro turno, com as salas lotadas, e temos o segundo turno, porque não cabiam mais alunos na sala de aula, demonstrando o crescimento e a procura dos jovens pela evangelização. Mas isso não se reflete na atitude dos pais. Onde é que eles estão? Então vem uma grande pergunta que, de vez em quando, eu faço para alguns. Eu pergunto, o seu filho o ver como exemplo. Por que a evangelização é boa para ele e não para você? Por que ele tem que vir e assistir à aula e você não vem e assiste à aula? Por que você o deixa muitas vezes no carro, ele desce, o menino vem tomar o passe e o pai sai com o carro?
Ele vê isso, ele sabe disso. Ora, é bom para mim, mas não é bom para ele. Nós sabemos muito bem que palavras convencem, mas o exemplo arrasta multidões. Qual o exemplo que eu dou para o meu filho? Como é o meu relacionamento com o Criador dentro de casa? Qual o relacionamento que eu tenho com Deus, com Jesus, dentro da minha família? Muitas vezes a gente fica falando de doutrina espírita, falando dos efeitos mediúnicos, falamos do Evangelho, da filosofia espírita, mas deixamos de aplicar Deus e Jesus em tudo isso. Deixamos de vivenciar o Cristo dentro de casa. E é onde vem o questionamento. Porque quando a gente estreita o relacionamento com os nossos filhos, eles se tornam nossos amigos. Eles têm o prazer de estar conosco, de discutir. E que uma oportunidade mais maravilhosa de aproximar a família quando a gente faz o estudo do Evangelho? No lar, uma vez por semana. Algumas famílias fazem mais do que uma vez, 2, 3. Porque já perceberam o benefício que esse bate-papo sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita provoca na família. E é um momento em que a gente tem que abrir os corações. Não pode ser algo muito didático, distanciado, onde você é o professor e seu filho os alunos. Porque ali nós vamos falar sobre as nossas necessidades. Quem conhece melhor do que as nossas faltas, do que as nossas limitações, do que aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia? Será que nós estamos preparados para escutar a reclamação direta de um filho pela nossa conduta? Porque na hora que a gente faz o Evangelho no lar, a gente fala de amor, a gente fala de perdão, a gente fala de compreensão. E nesse momento o filho pode nos pedir a compreensão de uma certa atitude que nós tomamos na semana anterior. E será que nós estamos preparados para isso? Como nós reagimos? Nós damos abertura para conversar dos nossos problemas no Evangelho no lar? Muitas vezes não. Fica algo burocrático. Se a gente não convida Jesus para dentro de casa e a gente se relaciona com Deus na nossa família, qual a importância que o nosso filho vai dar para o Criador e para Jesus? Vira a evangelização, vai ser mais um ato como ir para a sala de aula. Eu já vou para a sala de aula toda semana? Eu vou assistir mais uma aula? E muitos pais pedem a Deus para que a escola também cuide dessa fase. Traga um ensinamento moral. Traga um ensinamento ético cristão. Aí, Dr. Bezerra de Menezes, ele lembra que muitos daqueles que estão fora do lar e têm a nobre missão de ensinar, não estão preparados para o ensino moral, ético e cristão que os nossos filhos precisam. Porque eles mesmos passam pelas dificuldades. Essa casa recebe por mês 20 mil pessoas. Frequentam esta casa. São mais de 4 mil trabalhadores trabalhando na comunhão espírita. Mais de 2.500 médiuns. Não é uma casa pequena. E nós temos uma estatística da DAO que 70% das pessoas que entram nesta casa têm um problema sério chamado depressão. Aqueles que batem a porta da comunhão buscam ajuda em função da depressão. E nós temos pessoas doutas nessa relação. Nós temos muitos professores, economistas, militares,
E por aí vai. Agora, se eu não me preparo dentro do meu lar para educar bem os meus filhos, eu vou querer que a sociedade o faça? Será que a pessoa que vai educá-lo está em condições de fazer isso? E normalmente a gente quer. Não, deixa que a sociedade resolve o problema. Fica mais fácil para nós transferirmos essa responsabilidade. Então fica mais fácil para o pai culpar o evangelizador, como nós já escutamos várias vezes. Não, o evangelizador não é bom, Adilson. Você tem que trocar. Fala para o Djalma para trocar o evangelizador, porque esse aí não está dando conta. Aí então a gente transfere a responsabilidade para o outro. A responsabilidade não é minha, é do evangelizador. Teve uma amiga que falava que o filho adorava um evangelizador da casa, amava. E por acaso, esse filho teve uma grata satisfação de ter estudado com esse evangelizador 4 anos, em anos distintos ao longo da sua passagem na comunhão. Sendo que o filho dela, mesmo dizendo que gostava muito do evangelizador, não frequentou 20% das aulas nesses 4 anos. Então o problema não é o evangelizador. Onde é que está o problema? Então a gente gosta, se acostuma a transferir as responsabilidades, em vez de assumi-las. Então, quando a gente vivencia o Evangelho no lar, é uma oportunidade única de podermos interagir entre família, entre irmãos, porque ali a gente vai falar das nossas dificuldades. É o momento da gente pedir perdão ao filho, à esposa, abrir o coração e dizer assim, olha, toda vez que o pai errar, pode chamar a atenção. E nós nos prepararmos para essa chamada de atenção, para a impaciência não vir na hora. Porque toda vez que a gente recebe alguém na nossa casa, um rebento, um filho, é uma oportunidade maravilhosa de nós crescermos. Quantos já não pararam de fumar, de beber, começaram a falar mais baixo? Porque tem que dar educação àquele que chegou à sua casa. Então a gente começa a se preocupar. Ser pai, ser mãe, é uma oportunidade única de nós crescermos. Porque nós temos que dar o exemplo. E que exemplo eu quero dar? Será que eu estou preocupado com isso? O quanto eu estou me esforçando para que a doutrina de Jesus, o Espiritismo, o Consolador prometido, faça modificações em mim. Porque os nossos filhos falam assim, meu pai entende de doutrina, fala bem, mas o dia a dia dele ele não aplica nada. E aí? Como é que nós ficamos? Será que nós já paramos para fazer essa avaliação? Santo Agostinho, na questão 909, do Livro dos Espíritos, lá Kardec faz a pergunta, qual é o caminho que nós temos para evitar mais rapidamente, mais prática, dentro de um processo prático, a nós nos livrarmos dos nossos vícios, das nossas condutas indevidas. E ele fala aqui, como já dizia um antigo filósofo, conhece-te a ti mesmo. Então, Santo Agostinho vem e ele descreve como ele fez para ele crescer, e ele cresceu muito na última existência dele. Toda noite, antes de dormir, ele fazia uma reflexão sobre o dia inteiro dele, sobre o que ele tinha feito e deixado de fazer. Se alguém estava dormindo naquela noite, preocupado com ele, porque ele falou algo que o feriu. No dia seguinte, dentro da reflexão que Santo Agostinho fazia, ele procurava a pessoa para pedir perdão. Nós não precisamos ir muito longe, nós temos que fazer isso toda noite na nossa família. Será que naquela noite a nossa esposa está dormindo chateada conosco?
Se os nossos filhos foram dormir chorando porque nós fomos intransigentes, arrogantes, não tivemos a capacidade de poder falar um não até amavelmente, são coisas que nós temos que nos perguntar. Porque às vezes a gente quer fazer a caridade para fora de casa, quando a caridade começa dentro de casa. Se todas as famílias trabalhassem a sua própria família, o mundo já melhoraria muito. Basta a gente ver que os grandes crimes que ocorrem dentro do lar são almas que vêm para trilharem juntos. A doutrina espírita nos esclarece isso. E nessa trilha, poderem se apaziguar, colocar paz nessa relação. E o nosso filho vem, um espírito ligado a nós, na sua maior parte, de existências anteriores, para que nós consigamos orientá-lo, dar um norte nessa nova vida deles. E muitos pais estão abrindo mão, dando liberdade deles escolherem. Não, mais tarde ele escolhe a religiosidade dele. Pela nossa, vamos dizer assim, será que seria uma timidez? Ou seria uma fraqueza mesmo de nós encararmos o problema de frente? Houve um outro caso interessante de um jovem que, quando chegou aos seus 14 anos, chegou para o pai e para a mãe e falou assim, aqui da evangelização: pai, eu não vou mais à evangelização. Isso a gente conversando quando a gente batia um papo com todos os evangelizadores, né? Pai, eu não vou mais à evangelização. E o pai perguntou, por quê? Não, já fiz 14 anos, né? Já completei o ciclo, eu não preciso ir para a juventude. Eu não preciso mais do conhecimento, já estou bem. Agora, eu falei, legal, né? O pai falando, ele nos contando. E o que é que você vai fazer? Eu e sua mãe, nós estamos na evangelização. Você vai fazer o que em casa? Seu irmão menor está na evangelização. Vai fazer o quê? Eu não vou ficar em casa. Fazendo o quê? Nos meus jogos eletrônicos, curtindo meus amigos. E a gente vai estar lá e você aqui? Então o evangelizador falou assim, ó, você escolha. Enquanto nós estivermos lá trabalhando, você vai estar conosco. No dia que eu sair, você pode sair. Pensa sobre isso. Sozinho em casa você não fica. Você não quer ficar na evangelização da comunhão espírita? Então me dê um outro endereço, uma outra religião que você quer seguir, que nós vamos levar você lá. Você quer ser budista, católico, evangélico? O que é que você quer ser? Não está te interessando a doutrina espírita? Você vai seguir um outro caminho. Aí ele falou que o menino deu uma travada, uma parada, ficou pensando, falou, não tenho argumentos para você. E voltou a trabalhar, a estudar, formou-se, concluiu a evangelização, hoje é trabalhador da evangelização, ajuda em sala de aula. Dos 33 evangelizadores, se eu não me engano, quantos são ex-evangelizando os nossos? 13, 14, né? 12. Nós temos 12 evangelizadores que vieram dos jovens. E nós temos mais outros auxiliares que ainda estão em sala de aula, mas não dão aula. Mas estão se preparando para isso. Então vejam, que é uma questão de decisão nossa, da nossa família. O que é que nós queremos para os nossos filhos? Em 1982, a Federação Espírita Brasileira, ela fez um trabalho junto com alguns médios, 2 médios, permitam-me aqui que eu vou buscar, com o espírito Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles. Eles fizeram umas perguntas a esses espíritos por meio do Divaldo Pereira Franco e por meio de um outro médium. Deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui.
Tem. Júlio César Grande Ribeiro, né? Exatamente sobre a evangelização. Naquela época, em 1982, o movimento espírita estava no seu 3º ano de evangelização. Então, a evangelização surgiu no movimento espírita como surgiu o estudo sistematizado em 1977. Nós temos aí 30 e poucos anos, 37 anos de evangelização. Um momento em que a doutrina espírita ela deixa de atender apenas os mais velhos, os mais velhos, para também alcançar os jovens. Então, foi feito um trabalho todo na Federação Espírita Brasileira para que a evangelização pudesse ser levada a todos os centros, como também foi feito com o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, né? Que já tem uma padronização em todo o movimento espírita. Então, foram feitas 12 perguntas a cada um dos espíritos, a Dr. Bezerra de Menezes e a Joana de Ângeles. E a primeira pergunta, permita-me a leitura, foi: qual a importância da evangelização espírita juvenil na formação da sociedade do terceiro mundo? Vejam, isso em 1982, depois foi publicado na revista Reformador de 85, essa entrevista. E todos nós sabemos, pelos conhecimentos doutrinários, é bem claro, que o Espírito, André Luiz já nos disse, que dos 0 aos 7 anos é um livro completamente em branco, onde nós vamos ajudá-lo a escrever a vida deles. O Espírito está sensível às grandes transformações. Momento único na vida nossa, na nossa reencarnação, onde a presença do pai e da mãe, com amor, com carinho, com orientação, vão traçar a vida desse espírito. André Luiz, mais adiante, fala que até os 14 anos, nós conseguimos moldar a personalidade do espírito. Então, dos 0 aos 14, os pais, a família, têm um papel fundamental na orientação do espírito encarnado naquele lar. Ele lembra que a partir dos 14 anos, aí a vida ensina se ele não aprendeu. Aí a gente vai ser moldado com a dor. Ora, se eu tenho essas informações, se eu gosto de estudar a doutrina, gosto de vivenciar esses ensinamentos, por que eu não vou pô-los em prática? Aí, Dr. Bezerra, numa das partes, ele fala o seguinte: a criança com o porvir, acenando-nos agora, e o jovem como um adulto de amanhã, né? Não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-lhes a educação às luzes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos responsáveis. Nós assumimos uma condição antes do renascimento dos nossos filhos com a espiritualidade superior, de encaminhá-los, de lutar junto com ele dentro das dificuldades de cada um deles. E por que eu vou abandoná-lo? Não, Adilson, mas a gente dá a escola para o garoto. É interessante, né? Uma vez eu perguntei a um pai, se o seu filho chegar e falar assim: ó, pai, não gosto de matemática, aquele professor é chato, eu não vou mais à escola. Eu fiz essa pergunta ao pai: o que é que você vai fazer com seu filho? Prontamente, na ponta da língua, ele me respondeu: de jeito nenhum, ele vai à aula. Ah, que interessante. Você está muito mais preocupado com a educação intelectual do seu filho do que com a educação moral. Por que você não teve a mesma firmeza quando ele falou que não iria mais à evangelização? Por que você não falou assim: de jeito nenhum, você vai? É porque nós alimentamos aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Nós ainda estamos muito ligados à matéria, e a intelectualidade dos nossos filhos irá garantir um futuro material para eles.
Nós não queremos os nossos filhos passando necessidades materiais. Não, meu filho não. Vou dar o melhor estudo para ele. Agora, o que adianta ter um equilíbrio material quando o equilíbrio emocional ele não está presente? Porque o equilíbrio emocional vem quando Jesus faz parte da nossa vida, quando Deus está presente na nossa casa. Aí eu abro mão. Do mais importante eu abro mão. É lindo a gente ver um Chico Xavier abrindo mão de tudo, não tendo apego nenhum aos bens materiais. Mas é lindo ele, comigo não. A gente tem que parar para pensar na nossa vida. O que é que nós estamos querendo? São tantas informações que a espiritualidade superior nos traz, o Consolador prometido, que nos revela, nos traz, dizendo o que a gente está fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos, o mundo que nós vamos herdar. E o que nós estamos fazendo com essas informações? O que é que ela tem melhorado dentro da minha casa? Estamos fazendo muitas vezes igual a Pilatos, lavando as mãos. Lavando as mãos para a segurança emocional dos nossos filhos. Quando a gente abdica a nossa autoridade paterna e materna de orientá-los na educação religiosa. Ele é claro aqui, olha, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. As luzes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bezerra não fala a luz do Espiritismo. Se o nosso filho não quer a doutrina espírita, eu vou com ele então junto. Você quer qual religião? Jesus vai entrar na tua vida com outra religião. Nós tivemos um caso interessantíssimo, também nosso, já que nós temos tantos exemplos na nossa evangelização, de uma criança, desde os 4 anos, aqui na comunhão, até os 13 anos, a menina maravilhosa em termos de participação de tudo na evangelização, conhecia a doutrina espírita como ninguém. Os pais separados. Um problema também que aflige muitos pais. A mãe espírita, evangelizadora, trabalhadora da casa, o pai evangélico. Lá para os seus 14 anos, ela foi visitar a igreja evangélica com o pai a levou, ela se apaixonou pelo movimento lá que o pai participava. E chegou para a mãe e falou assim: mãe, estou deixando o espiritismo, estou indo para o movimento evangélico. A mãe falou: vá, mas participe, eu vou te acompanhar. E com a mesma determinação que ela vivenciou a doutrina espírita e compreendia todos os conceitos, ela passou a vivenciar Jesus e Deus na ótica evangélica. Que bom, maravilhoso, porque Jesus não nos trouxe nenhuma taja de religião. Jesus nos trouxe Deus como amor, como Pai. E é isso que a gente precisa entender. Tanto é que Bezerra fala a educação às luzes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos abrir mão da formação religiosa dos nossos filhos. Posso citar um outro caso, que o garoto, quando chegou com 14 anos, falou: pai, olha, já conheço tudo de doutrina espírita e não vou mais. E o pai falou: ok, você quer ir para onde? Você não vai ficar sem nada. É sempre nessa fase, 13, 14, 15 anos, a rebeldia deles. Então tá, você vai para o movimento evangélico? Vá, eu te levo. Ele levou o menino. Primeiro encontro, o menino desistiu. Não era o que ele queria. Eu vou para o católico. Pai, ótimo, vamos, qual é a igreja? Levou o garoto. Primeiro encontro, o menino, não é isso que eu quero. Foi até no budismo. Aí falou: pai, eu vou voltar para a doutrina espírita mesmo. E voltou e concluiu. Então veja só, o comprometimento do pai com esse filho.
de acompanhá-lo, de estar presente. Mas ele não deu a opção de ele falar, você não vai fazer nada, você vai ficar em casa, tudo bem, a responsabilidade é sua. Não, de jeito nenhum. Isso ele não deu. Porque a gente não aceita o filho deixar de ir para a escola. Mas por que a gente aceita ele deixar de ver a evangelização? Qual o meu compromisso, então? Eu vou responder pelas minhas ações. Todos nós sabemos disso. Ele ainda continua, Bezerra, e fala assim, nestes anos de transição que nos separam do novo milênio terrestre, isso foi em 1982, é imprescindível abracemos com empenho e afinco a tarefa da evangelização junto às almas infanto-juvenis, tão carentes de amor e sabedoria, porém receptivas e propícias aos novos ensinamentos. Esses jovens que estão vindo hoje conhecem muito de doutrina espírita. E por que a gente pode afirmar isso? Porque antes de reencarnarem, principalmente nos lares espíritas, estudaram doutrina espírita. Livros existem hoje, lá no plano espiritual, como existem aqui. Quando a gente começa a pesquisar, a gente percebe o seguinte, que toda cidade espiritual que é revelada em algum livro, depois de algum tempo, os espíritos começam a dizer o seguinte, que aqueles que se afinizaram com aquela história, com aquela cidade, quando desencarnam, começam a procurar aquela cidade começa a encher. A procura é grande. O conhecimento está aberto, do lado de lá e do lado de cá. Então, eles vêm preparados para receber. Agora, nós estamos nos preparando para recebê-los? Para cuidar e orientar? Nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Continuando com as perguntas, eu selecionei uma outra, não vou falar de todas. Ele vem e pergunta o seguinte, foi perguntada a Dr. Bezerra de Menezes. Com que intensidade o plano espiritual tem apoiado o movimento da evangelização espírita infanto-juvenil e como isto se opera? Como é que está esse trabalho de se trazer evangelização, de fazer com que a criança cedo receba a mensagem e não como nós, pelo menos foi meu caso, eu já, vamos dizer assim, entrei dentro da doutrina espírita, quando a minha esposa chegou comigo, então nós éramos namorados, ela falou assim, eu estava com meus 26 anos, 27, 25 anos, falou assim, nos matriculei no ERIT. Eu falei, o que é isso? É o estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu tinha um livro dos espíritos, lia de vez em quando. Não tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita cedo. Se tivesse, teria errado bem menos na minha juventude, que eu falo para os meus alunos. Hoje eu trabalho com jovens de 17 anos, o Herculano trabalha com jovens de 15, o Djalma trabalha com jovens de 16. A oportunidade que eles têm de terem a informação faz com que eles não errem. E quando a gente volta lá na nossa juventude, fala assim, se eu tivesse a informação, eu não errava. Mas nem por isso está tarde para a gente corrigir. Então ele vai aqui e pergunta, com que intensidade o plano espiritual tem apoiado o movimento? E ele vem falando aqui, tem sim enfatizado, quando possível, que a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem. Ele lembra que um centro não pode, um centro espírita, ou qualquer casa religiosa, ela não pode existir sem um trabalho de educação religiosa para os jovens, para a criança. Então, eu não posso, se o próprio Dr. Bezerra de Menezes nos alerta para isso, eu não posso me dar ao luxo de deixar o meu filho, ele escolher, quando ele chegar aos seus 18 anos de idade, o rumo que ele vai tomar. Porque depois eu vou cobrar. De mim mesmo. Está lá escrito no livro dos Espíritos, questão 621, quando Kardec faz a pergunta ao Espírito de Verdade,
onde estão escritas as leis divinas. E o Espírito de verdade fala na consciência do ser. Então, todos nós temos, dentro de cada um de nós, na nossa consciência, impressa a lei de Deus. Nós sabemos o que é certo e sabemos o que é errado. Por isso que não precisa de juízes para nos julgar. A nossa consciência, ao desencarnarmos, irá levar a gente certinho para o nosso lugar. Se nós dermos ouvidos a ela enquanto encarnados, a gente pode corrigir nossos rumos. Então, se eu tenho dentro de mim, cada um de nós, esse registro das leis divinas, por que eu não vou dar ouvidos a elas? Por que eu não vou assumir essa responsabilidade que eu assumi antes de reencarnar, de ser pai e de orientar o meu filho, ou de ser mãe e de orientar o meu filho? Uma das tarefas mais relevantes. Para que o jovem, uma vez educado espiritualmente, ele não venha, quando adulto, a ser socorrido, mas a ser socorrista. Em vez de paciente, ele vai ser um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, um médico, de acordo com a capacidade espiritual dele. Porque se a gente nega isso, aquele companheiro que está do nosso lado, quando ele estiver em desequilíbrio, nós iremos perguntar: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? E se nós fizermos uma autoanálise, como nos propõe na questão 919, Santo Agostinho, nós vamos encontrar a resposta. Muitas vezes, nós achamos que estamos aqui a passeio, né? Curtir a nossa vida. Achar que a nossa vida agora está tranquila. Eu estou de férias do plano espiritual, reencarnei, vim tirar férias aqui. E eles lembram que muitas vezes a nossa existência ela pode estar completamente compromissada com a educação de um espírito. Então, eu não vim para curtir a vida. Se eu tenho os filhos comigo, a minha primeira missão é educá-los. É fazê-los entender a importância de Deus e de Jesus na vida deles. Porque Jesus, ao bater a porta de cada um de nós, não há uma maçaneta do lado de fora que ele vá botar a mãozinha dele e abrir. Não há maçaneta. A maçaneta é por dentro. Somos nós que temos que abrir a porta para Jesus entrar. Uma vez dentro de nós, eu tenho que fazer com que ele permaneça. E aí a grande transformação nossa. A gente vê muito no movimento espírita as pessoas falarem da reforma íntima. Não é palavra bonita, reforma íntima, se transformar, deixar o homem velho, cheio de vícios no passado, e um novo homem renascer na própria vida, cheio de virtude. É fácil? Não é. Se fosse fácil, nosso planeta já estaria nem na regeneração, já estaríamos como mundos felizes. Né? É difícil reconhecer que temos vícios, que temos erros, mas como crescer se não fizermos? Mais ainda, se não formos humildes perante aqueles que estão conosco no nosso lar, de reconhecermos, de pedirmos desculpa, perdão, de nos abraçarmos, de sermos um naquela unidade familiar, como chegar aí fora com a consciência tranquila perante as leis divinas e dizer que eu estou cumprindo o meu papel? Muitos fogem do próprio lar para fazer caridade na casa dos outros. Já vi muito isso. Dentro da minha própria família. Já conversamos sobre isso. É mais fácil a gente fazer caridade com o que está lá fora. Mas quando é para a gente fazer uma reavaliação da nossa conduta, aí fica complicado. Aí o nosso filho fala assim, ó, a doutrina não entrou no coração dele.
A transformação ainda não bateu na porta dele. Ele quer que eu vá à evangelização, ele quer que eu me torne espírita, mas ele não se tornou espírita. Ele não permitiu que Jesus entrasse no coração dele. É uma pergunta que a gente tem que estar fazendo. É uma verificação diária, constante, que a gente tem que fazer nas nossas vidas. Para que depois a gente não fique chorando, né, a oportunidade que nós tivemos. Recentemente, numa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, num grupo chamado também Bezerra de Menezes, ele alertava sobre as verdades que cada um de nós colocamos na nossa vida, os amores que cada um de nós colocamos, nos alertando que a gente tem que colocar o amor do Cristo, a verdade do Cristo, a ética do Cristo, não a nossa, porque nós temos uma capacidade maravilhosa de adequarmos tudo ao nosso ponto de vista. Nós damos um jeitinho de tentar adequar a lei de Deus às nossas necessidades. Não, isso não se encaixa para mim. E Jesus, na sua grande sabedoria, já falava no Evangelho, né? Que a gente observa o cisco no olho do nosso companheiro bem distante, mas a trave que está no nosso a gente não consegue enxergar. Pelo jeitinho que a gente consegue dar de não aplicar o conhecimento para nós. Então, o Dr. Bezerra, nessa mensagem, ele falava o seguinte, que a gente aproveitasse essa reencarnação. Para muitos, será a última nesse planeta de regeneração. Para muitos, será a última nesse planeta de regeneração. A porta larga e a porta estreita. O mundo nos convida todos os dias aí para o vivenciarmos nos seus delírios. E muitas vezes a gente se deixa enganar, se deixa levar. Que mundo eu quero para mim? Que mundo eu quero para os meus filhos? Sabendo que eu tenho a possibilidade de aqui não permanecer, de ir para uma outra esfera, ajudar o outro Cristo a construir uma nova humanidade. Quando aqui o mundo de regeneração nos pede a humildade, de reconhecermos que somos falhos, que temos que amar os nossos filhos, amar os nossos companheiros que estão do nosso lado, perdoarmos e crescermos juntos. Mas o orgulho e o egoísmo é tão grande nessas duas chagas da humanidade que não nos permite esse reconhecimento. Aí é um trabalho que cada um de nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Como última questão que eu selecionei, foi perguntado a Bezerra o seguinte: que orientação os amigos espirituais dariam aos pais espíritas em relação ao encaminhamento dos filhos à escola de evangelização dos centros espíritas? Aí já foi uma pergunta direta. Qual a orientação que é dada para se levar, sim, à evangelização espírita? Permita-me a leitura. Vou pegar um pedaço aqui. Conquanto seja o lar a escola por excelência, onde a criatura deva receber os mais amplos favores da educação, burilando-lhe o sentimento e o caráter, não desconhecemos a imperiosidade de os pais buscarem noutras instituições sociais o justo apoio à educação da prole. E assim deverão encaminhar os filhos no período oportuno para as escolas do saber, viabilizando-lhes a instrução. Entretanto, jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir. Há pais espíritas que, erroneamente, têm deixado, em nome da liberdade e do livre-arbítrio,
que os filhos avancem na idade cronológica para então escolherem este ou aquele caminho religioso que lhes complementem a conquista educativa no mundo. Tal medida tem gerado sofrimento e desespero, luto e mágoa, inconformação e dor, porque uma vez perdido o ensejo educativo na idade propícia à sementeira evangélica, os corações se mostram endurecidos, qual terra ressequida, árida, rebelde ao bom plantio, desperdiçando-se valioso período de ajuda e orientação, e então que somente a dor, a duros golpes provacionais, poderia despertar para fazer e construir. Veja que ele é direto na resposta dele. Ele não nos dá meia oportunidade. Não nos dá chance de dizer assim, não, vai, fica. A escolha é tua. Porque o nosso filho é uma semente que a gente planta no nosso jardim. Os frutos que ele vai dar, nós vamos colher. Ou será que nós, como pais, vendo um filho preso, envolto em drogas, do jeito que está acontecendo hoje, a gente dá as costas e finge que não é nossa responsabilidade, ou a gente não sofre junto com eles? Os 3 grupos que trabalham aqui com famílias que têm pessoas ligadas e dependentes a qualquer tipo de vício, de drogas, de álcool, crack, a família é quem mais sofre. A gente observa a cura do usuário e a família permanece doente. É incrível isso. É mais difícil recuperar a família do que recuperar o viciado. Por isso que nós trabalhamos muito com as famílias. Porque muitas vezes quem leva a recaída do usuário é a família, porque ela está doente, ela não se libertou. E é um plantio que foi feito em algum momento, que está sendo colhido. Então, o que é que a gente quer para os nossos filhos? O tema, quando foi proposto, liberdade religiosa dos filhos, é exatamente devido aos muitos questionamentos que são nos feitos aos sábados, com os pais preocupados com que postura tomar. Existe uma pequena gravura, que eu nem trouxe aqui, que compila toda essa entrevista do Dr. Bezerra e da Joana de Ângeles na orientação aos pais, que de vez em quando eu passo para os pais lerem, que é do Reformador de 1985. Né? Outubro, quem quiser fazer uma pesquisa, entra no Google, na internet, e bota lá, Reformador de 1985, outubro de 85. Vocês vão ter essa entrevista com o Dr. Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles sobre esses assuntos todinho. Meus irmãos, eu espero que já está dando o nosso horário, 8 horas, que essa mensagem possa se fortalecer dentro de cada um de nós, pelo menos sirva para que a gente pare para pensar um pouquinho, refletir sobre a nossa missão dentro da nossa família, junto aos nossos filhos, ao nosso companheiro, companheira, aos nossos amigos, e assim nós possamos traçar caminhos mais seguros e que Jesus e que Deus possa estar presente dentro da nossa vida. Nós não podemos ter vergonha de dizer que nós amamos Jesus e que nós amamos a Deus. Nós temos que colocar Deus e Jesus dentro de casa. Nós temos que ter o hábito de, no nosso dia a dia, fazer uma avaliação da nossa conduta e agradecer a Deus as melhoras que a gente está tendo, para que Ele faça parte. Às vezes eu percebo que o espírito ele tem até um pouco de vergonha de falar em Deus. Fala muito dos espíritos. Fala um pouco mais de Jesus, mas não fala de Deus. E Deus é o Pai. Ele que nos deu a vida.
Então a gente tem que fazer ele presente dentro de nós. Muito obrigado pela paciência de vocês, que tenhamos toda uma excelente noite e que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar cada vez mais e que aceitemos, tenhamos a coragem realmente de aceitar o convite de Jesus à nossa transformação por meio das revelações trazidas pela doutrina espírita.